Agora vamos conversar com o Carlos José Cavalcante. Ele é membro da coordenação do Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Rob. Boa tarde, telespectadores, e estou à sua disposição para falar sobre esta importante iniciativa da Transparência Internacional que nós trouxemos aqui para o Rio Grande do Norte. Isso, muito bem, né? Essa campanha que está sendo feita, né? Una-se contra a corrupção. E aí eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador inicialmente o que é a Transparência Internacional e depois o braço dessa transparência no Brasil, quais são as atividades, as funções desenvolvidas por ela? Bom, a Transparência Internacional é o mais importante órgão internacional de combate à corrupção. Ela está presente em mais de 100 países do mundo e aqui no Brasil ela está há 3 anos. Aqui, sediada em São Paulo, tem uma equipe pequena, mas já atua nessa questão da prevenção da corrupção e também do combate, incentivo ao combate à corrupção. Nós tivemos aquelas 10 medidas contra a corrupção por iniciativa do Ministério Público e, infelizmente, ao chegar no Congresso Nacional, elas foram desvirtuadas e, então, a Transparência Internacional, junto com a Fundação Getúlio Vargas e um grande número de entidades, se uniram para fazer uma proposta de novas medidas contra a corrupção. Inclusive, a campanha chama-se Unidos contra a Corrupção. Unidos contra a Corrupção. E antes de detalharmos, quando o senhor expôs a questão das 10 medidas de corrupção que foram entregues por vocês, eu me recordo de um fato interessante. Quando começaram aquelas jornadas de 2013, né, aqueles momentos que o povo começou a ir às ruas reclamando de muita coisa, não tinha especificamente algo contra um partido específico, não tinha exatamente contra quem estava no poder na presidência da República, eram muitas reclamações, mas uma massa de pessoas foi às ruas naquele tempo, em 2013, foram cerca de 3 grandes movimentos, e eu me recordo que naquela ocasião, uma grande quantidade dessas propostas, elas tinham que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E a presidente da República, na época, que era Dilma Rousseff, encaminhou para o Congresso Nacional, mas o próprio Congresso não votou nenhuma dessas 10 emendas, não é isso? Ou eu estou confundindo alguma coisa? Não, o Congresso fez o seguinte, por ocasião, inclusive, da queda daquele avião da Chapecoense, o Congresso aproveitou aquele movimento que a sociedade estava envolvida naquele trágico acidente e, infelizmente, na escalada da noite, votaram essas 10 medidas de uma forma totalmente diferente do que estava programado. Aquelas medidas foram encaminhadas. Então, por isso que a Transparência Internacional e outras instituições resolveram, não só, aquela foi iniciativa do Ministério Público Federal. Essa iniciativa é uma iniciativa que tem 200 instituições, mais de 300 personalidades brasileiras, há mais de um ano que foram consultados, inclusive com experiências nacionais e internacionais de combate e prevenção contra a corrupção. Então, em função disso, construiu em 12 blocos 70 medidas. Essas 70 medidas elas já estão preparadas para o novo Congresso. Por que não adianta mais para esse Congresso? Porque esse Congresso já fez o que fez com as 10 medidas. A gente está preparando, a Transparência partiu para esta iniciativa de preparar essas 70 medidas, encaminhar para o Congresso, mas a gente está querendo, primeiro, o compromisso da sociedade e o compromisso dos candidatos. Então, lá você tem a possibilidade dos candidatos, tem uma aba para candidatos, para eles aderirem a essas propostas. É tanto que o eleitor que está me vendo, ele vai verificar se o candidato que ele escolheu já aderiu a essas. E ele, cidadão, pode também aderir, porque hoje já temos mais de 420 mil, olha, foi lançada há pouco mais de uma semana. Já temos mais de 420 mil pessoas da sociedade que aderiram a esse conjunto de propostas. É claro que é um conjunto de propostas que vão chegar no Congresso, certamente o Congresso vai debater sobre elas, mas é preciso que o cidadão acompanhe e que o candidato ele já esteja inteirado e comprometido com esta causa, comprometido para discutir essa causa. Não estamos dizendo que ele vai aprovar inteiramente do jeito que veio, que ele pode discutir, emendar, mas é preciso que haja uma discussão ampla sobre esse assunto que muito interessa a nossa sociedade, que aí está. Os casos de corrupção, não só no Brasil, é bom que a gente esclareça, mas o Brasil teve uma queda violenta na questão do índice de percepção da corrupção, que é medido pela própria Transparência Internacional, que é uma que faz o índice, e nós hoje ocupamos há pouco tempo o 70º
nono lugar e caímos para o 96º. Quer dizer, então é preciso que a gente tenha uma resposta. Esses casos de corrupção, o que é que representa? Representa que os recursos públicos destinados a áreas essenciais, e nós aqui do Rio Grande do Norte particularmente sabemos muito bem o que é isso, porque vivemos em estado de calamidade de educação, de saúde, a segurança pública atingiu níveis hoje que existem, que assustam a toda a população. Então, são recursos que não aparecem para essas áreas. No entanto, são desviados para setores que se aproveitam da fragilidade de controles e também da falta de vigilância da própria sociedade. Então, a gente precisa do controle social, precisa da participação do cidadão que esteja atento. Nós pedimos também que os portais das transparências sejam bastante atualizados e bem transparentes para que o cidadão possa, de fato, atuar e possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos, que são seus. O recurso público é nosso, do cidadão. O cidadão tem que acompanhar, porque o dinheiro é dele. Então, e ele tem que reverter em prol dele próprio, do próprio da sociedade. E temos aqui a pergunta do José Medeiros, está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber como pode ter acesso a conhecer essas medidas contra a corrupção e de que maneira a sociedade pode aderir. Bom, lá temos na internet, você entra no site www.unidoscontracorrupção.org.br. Nesse site você encontra todo o conjunto de medidas e há a possibilidade de você, José, aderir, entrar lá como cidadão, porque tem uma aba para cidadão e tem uma aba para candidato. Então, você se inscreve lá como cidadão e você vai acompanhar, inclusive, ser atualizado do andamento desse processo, dessas medidas. Muito bem. E eu gostaria de saber, são 70 medidas, é impossível a gente falar tudo aqui, mas, por exemplo, quais são as principais áreas, né? Porque são tantas medidas que elas são divididas por áreas. Exatamente. Quais seriam, digamos assim, as 5 principais áreas que abaixo delas estão elencadas várias medidas contra a corrupção? Robson, seria difícil, diante de tantas medidas, de tantos blocos de medidas, eu particularizar, porque para nós todas são importantes. Então, eu gostaria de chamar a atenção... Citar algumas, né, pelo menos para a gente ter uma noção. É uma questão que muita gente reclama da questão da aposentadoria compulsória, por exemplo, de membros da magistratura, do Ministério Público. Então, uma das medidas é que a gente acabe com esse tipo de punição. Outra questão que é muito importante também é a questão das penas para a corrupção. Então, veja que hoje você tem o Código Penal e o Código de Processo Penal são da década de 40, um de 40 e outro de 41. Então, eles viam a questão do crime, mas aquele crime individual. Quando, na verdade, a gente sabe que o crime o crime contra a administração pública, ele atinge um universo grande de pessoas. As penas são muito pequenas. É um crime em rede. Exatamente. É um crime organizado em rede, né? Então, às vezes você tem a pessoa da licitação, tem o gestor público, o prefeito, aí você tem a outra pessoa que assinou o processo, às vezes vem uma pessoa do jurídico, então tem uma cadeia de pessoas. Aí tem a empresa que prestou teoricamente um serviço ou superfaturou, né? Então, assim, é uma rede de pessoas que se forma, né? Além dessa rede de pessoas, tem a questão das penas. As penas para aqueles que cometem crime de corrupção no atual Código Penal, elas são muito brandas. Enquanto que a gente tem a pena máxima de 30 anos, no caso, para o homicídio, que é um crime individual, as penas para os crimes contra a administração pública, no máximo, chegam a 12 anos. Então, você veja, enquanto que um crime individual, você está matando uma pessoa. Na verdade, se você desvia recursos na área de saúde, na área de educação, você ir na área de segurança pública, por exemplo, você está matando de uma vez só uma grande quantidade de pessoas. Pois Enquanto é. Isso, quando se rouba da merenda escolar, você imagina, né? As pessoas com fome ou deixando de comer algo de melhor qualidade, né? E a qualidade, não só a qualidade de vida, mas as perspectivas de futuro dessas crianças. Quer dizer, você está acabando com a possibilidade dessas crianças terem um futuro melhor, uma vez que você está dificultando a questão da educação para elas. Então, veja bem, essa é outra medida que eu reputo muito importante e é uma série de outras medidas. E antes da gente falar em outras, tem mais perguntas do telespectador? Carlos José, representante do Movimento Articulado de Combate à Corrupção aqui no Rio Grande do Norte. Pergunta de quem? O Wilson de Monte Alegre.
ele gostaria que o nosso entrevistado falasse um pouco sobre as pequenas corrupções que acontecem no dia a dia por pessoas normais, digamos assim, que não são políticos. Ele disse que vê muita hipocrisia, às vezes, em redes sociais, de pessoas pregando contra a corrupção, mas declara voto, por exemplo, em pessoas que estão envolvidas com corrupção, né? Essa é uma questão que, inclusive, nós do Marco, particularmente, já vemos trabalhando muito com essa questão das pequenas corrupções. É a partir de atitudes dessa natureza que, mais tarde, quando aquele que não ocupa nenhum cargo, mas que se age dessa forma, na hora que ele tem a oportunidade de chegar a um cargo público ou uma posição que lide com recursos do interesse de toda a sociedade, certamente que ele não tem aquele compromisso. Então, a gente precisa também mudar isso. E isso também está previsto, porque uma das medidas é medidas anticorrupção, ou seja, nas escolas. A gente vai trabalhar nas escolas, pensando nas futuras gerações. Então, é preciso que a gente também combata isso. Eu fico muito agradecido com a sua pergunta, porque acho que ela é muito importante para esclarecer o cidadão que também há uma preocupação entre essas 70 medidas em que a gente atue também na base. Não só nas grandes corrupções. E é na eleição também que começa todo o processo de corrupção, né? Ou mesmo de repente você não recebendo dinheiro em troca, não fazendo algo errado, mas se você vota em algum político corrupto, então você está empurrando ele para dentro da máquina pública para ele fazer o mesmo, né? Tem mais lhe interrompendo novamente, tem mais uma participação. Ângela, de Nova Descoberta, ela está parabenizando pelas medidas e ela sugere que se estenda também ao Poder Judiciário, que precisa de controle. Ângela, né? Ângela, né? Como eu falei antes, há algumas medidas contra abuso de autoridade. E elas também estão no bojo desse conjunto dessas 70 medidas. Uma que eu falei foi aquela questão da pena, que é uma pena que nós entendemos que não é uma pena, é a aposentadoria compulsória daqueles que cometem desvios, aqueles tanto magistrado como membros do Ministério Público. Então, o que é que a gente pensa? A gente pensa que também todos devem ser alcançados. Todos. O combate à corrupção... Porque é um detalhe assim que muita gente acha que a corrupção é um problema dos políticos. Não. A corrupção é um problema do caráter e da personalidade de algumas pessoas. Algumas dessas pessoas são políticos, outros são engenheiros, outros são médicos, advogados, juízes, guarda de trânsito. Para onde você vai, tem. E tem todas as profissões. Agora, o político tem a vida pública, a coisa estardalhaça mais. Porém, é importante perceber que a corrupção se espalha por todas as áreas. E a gente tem que combater esse tipo de coisa, né? Exatamente. Inclusive, a gente tendo essas medidas, veja que elas vão para onde. Se nós temos problemas no Congresso, a saída também vai estar no Congresso. Por quê? Nós não podemos entender, vivemos numa democracia. É preciso que a gente eleja pessoas comprometidas com essas medidas, para que a gente possa ter um processo de mudança que ocorra de fato. Infelizmente, o Congresso, que está encerrando os seus mandatos agora, não cumpriu aquilo que é de interesse da sociedade. É preciso que a sociedade fique vigilante e agora nós vamos ter a oportunidade de ser chamado para votar. Na hora que vota, você vai ter que investigar a vida daquelas pessoas, verificar como ela se comporta. Ela tem que ter 3 compromissos. Um tem que ter ficha limpa, outro tem que ter compromisso com a democracia e outras que estejam comprometidas também com essas 70 medidas. É verdade, né? E nesse evento que foi aberto de políticos, candidatos, apareceram o candidato ao governo Breno Queiroga, mesmo sendo aberto a todos, e apareceu também de candidato ao Senado, até então, não sei se tem mais alguma informação nova, o único que apareceu foi o capitão Stevenson, que comprometeu-se publicamente com essas medidas. Não sei se outros apareceram também. A gente deixa claro que esse movimento é apartidário. Nós não aberto a qualquer todos os políticos. Nós não convidamos nenhum segmento político partidário para estar presente. Mas como é aberto à sociedade, como você falou, alguns desses políticos compareceram e nós entendemos que é bom que eles apareçam até para ouvir o que a gente está encaminhando. Exato. E outra coisa, assuma o compromisso com esta causa. Perfeito. Quero agradecer a sua participação. Só lembrando a você que está em casa nos acompanhando, quem não pôde ir para o lançamento do livro, a gente vendeu quase tudo, mas ainda tem lá na Cooperativa Cultural do Campus, da UFRN, esses livros à sua disposição para você adquirir. Alves Maia, o suporte do Senado, Família e Política no Rio Grande do Norte. Muito obrigado
obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Carlos José, seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena. Muito obrigado. Muito obrigado e agradeço também o convite de estar aqui com vocês. Perfeito.